Por que você não fala sobre os embargos e retaliações que os Estados Unidos têm feito durante muito tempo e tem afetado muito a Venezuela? Por que você não fala sobre o bloqueio dos Estados Unidos? Você sabia que o culpável de tudo isso aí que está acontecendo lá na Venezuela é os Estados Unidos? Você sabia que por causa dos Estados Unidos é que não tem comida lá na Venezuela? Comentários como esses assim sempre aparecem nos meus vídeos quando eu falo sobre o que está acontecendo lá na Venezuela. Porque muita gente acha que tudo é culpa dos Estados Unidos, que nada é culpa do governo, que o governo simplesmente é uma vítima dos Estados Unidos. E a maioria das pessoas que falam esse tipo de coisa são pessoas de esquerda, que apoiam Lula, que são socialistas ou comunistas. Então nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que isso daí não é totalmente certo. Meu nome é José Gabriel, sou da Venezuela y estoy morando 4 años aquí no Brasil. Venezuela, los hechos, los siguientes. Masivas salidas de venezolanos. Cheguei em Brasil em 2017. Eu vivi praticamente a minha vida inteira lá na Venezuela. Eu nasci em 1993 e sei perfeitamente a raiz de tudo que tem acontecido lá na Venezuela, porque vivi isso e segui por muito tempo acompanhando bem de perto tudo o que acontecia. E não, a causa principal da Venezuela estar nessa situação atualmente não é para os Estados Unidos. E os Estados Unidos eu acho que pode representar mais ou menos o 10% de tudo que está acontecendo lá. Quase nada. Na verdade, quem estragou o país realmente foi o próprio governo de lá, com essa doideira do socialismo e esse tipo de maluquices que começaram a fazer. O que está acontecendo lá na Venezuela aconteceu muito antes dos Estados Unidos, pelo menos dar uma olhada para lá. Tudo que foi o processo da chegada do presidente Hugo Chávez, que foi quem iniciou a Revolução Bolivariana lá na Venezuela em 1999, foi um processo no qual ele sempre se dedicou a atacar qualquer tipo de instituição e qualquer tipo de propriedade privada existente no país. Então foi ele mesmo quem começou essa guerra política, econômica e social no país inteiro. Ele sempre falou mal dos Estados Unidos. ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! Aqui estamos, los hijos de Bolívar! Alguém que é de esquerda sempre ele vai jogar a culpa nos Estados Unidos de tudo que aconteceu internacionalmente. E também ele se tornou um aliado muito forte da ditadura de Cuba, né? Então para ele os Estados Unidos sempre foi um vilão. E desde muito tempo atrás, antes de explodir essa grande crise, muitas empresas dos Estados Unidos começaram a ir embora do país. Tinha muito receio da Venezuela se tornar uma Cuba. Toda vez que Hugo Chávez dava aquele discurso de ódio contra os Estados Unidos e essas palhaçadas que ele falava sempre, isso criava um ambiente assim de conflito, de guerra, porque ele falava de um jeito muito grosso, muito forte, né, sobre os Estados Unidos. Para Hugo Chávez, os Estados Unidos sempre foi o inimigo do mundo e o inimigo deles principalmente. Só que tem um detalhe, que por mais que ele falasse muito mal dos Estados Unidos, ele vendia muito petróleo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi o primeiro sócio comercial da Venezuela. Mais dos 60% das exportações da Venezuela iam para os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi o melhor cliente que a Venezuela sempre teve. Em 2002, pouco tempo depois do Hugo Chávez começar a mandar lá na Venezuela, começar com a presidência dele, teve uma gigante greve de petróleo. A empresa PDVSA, que a gente fala em espanhol PDVSA, ela foi paralisada totalmente e não tinha produção de petróleo nenhum, então tinha muita escassez de gasolina e de gás. Eu me lembro que a gente tinha que fazer muitas filas para poder comprar gasolina e para poder comprar gás naquela época. Toda essa greve era um tipo de sabotagem que os dirigentes, né, da PDVSA eles faziam para enfraquecer o poder do Hugo Chávez, já que eles eram contra o governo e não queriam que o governo tomasse o controle total da empresa, que é a maior petrolífera de América Latina, porque naquela época era muito grande, era muito maior do que a Petrobras. E eles não concordavam em nada com as políticas econômicas que Hugo Chávez queria implementar, como o controle de preços nos combustíveis e vários tipos de coisas, né? E além disso, Hugo Chávez pretendia renacionalizar a empresa, porque a empresa já era nacionalizada, era nacional, era do Estado. Só que ele queria renacionalizar, tomando um controle absoluto da empresa, colocando outros dirigentes que estivessem nas ordens dele, né? E sim, ele conseguiu fazer isso.
Tanto é que durante esse processo ele demitiu mais de 20.000 pessoas. A partir daí ele toma o controle do petróleo nacional e ele começa a utilizar o dinheiro do petróleo para fazer o que ele quiser. Por exemplo, criar programas sociais. Ofereciam educação gratuita em todos os níveis para toda a população geral, principalmente para as pessoas idosas, as pessoas que nunca conseguiram ter pelo menos o ensino médio ou o ensino fundamental completo. Só que para ele conseguir fazer muitas dessas coisas, ele teve que aplicar um controle de câmbio muito forte, no qual ele criou o CADIV, a Comissão de Administração de Divisas. Era um órgão pertencente ao Banco Central da Venezuela. E eles eram quem diziam qual era o valor do dólar naquela época. Eles estabeleciam taxas, esse tipo de coisa. Nada mercado, não tinha nada a ver o mercado. Eles colocavam o preço que eles quiserem e pronto. Com a justificação de que quem mais produzia esses dólares era a empresa que produzia o petróleo, ou seja, era o Estado. Então o Estado ia determinar o valor desses dólares que entravam na economia. E a maioria do setor privado começou a depender dessas taxas, desse valor do dólar que eles diziam, né? E também se criou um mercado negro. Entre os programas sociais que Hugo Chávez estava fazendo, ele criou uma rede de supermercados populares. Esses supermercados tinham muitos alimentos que eram importados principalmente, que vinham principalmente também do Brasil, porque tinha muitas alianças com Lula e vendiam num preço muito baixo, muito mais barato do que a concorrência, do que todo o mercado privado, né? Isso fazia com que muitas empresas deixaram de produzir porque não conseguiam concorrer contra esses preços, porque eram muito baixos, era subsidiado pelo Estado, né? Então o povo preferia comprar lá naqueles supermercados do que comprar no setor privado, porque era muito mais barato. Só que isso foi acrescentando a escassez de alimentos no país inteiro, porque muita gente deixou de comprar produtos do setor privado para ir ao setor público, fazendo filas inclusive, porque a gente fazia filas enormes, porque eu me incluo, porque eu também tinha que fazer filas gigantes para poder comprar comida, porque o poder de compra da gente era muito baixo, devido a que não existia suficiente produtividade no setor privado, porque era o Estado quem começou a produzir praticamente tudo que a gente consumia diariamente. Algumas vezes, quando o Estado não produzia esse produto e o setor privado também não produzia suficiente, começava a ter escassez desses produtos. A primeira escassez que eu me lembro era do leite e do frango, porque muitas empresas deixaram de produzir, né? Muitas marcas foram até embora do país, porque o Estado estava produzindo de um jeito muito mais barato, né? Estava vendendo, né? Realmente o Estado nem estava produzindo, porque tudo vinha do Brasil, tudo era importado. Em 2008, a gente tinha que fazer fila gigante para poder comprar frango, comprar carne, comprar leite, comprar azeite. 2009, 2010, 2011, a escassez nunca tinha acabado realmente. A escassez se manteve e foi piorando inclusive. Detalhe, em 2008, com tanta escassez e com tanta situação terrível que estava acontecendo lá na Venezuela, o barril de petróleo num ano fechou em mais de 140 dólares. Ou seja, a Venezuela estava produzindo, nossa, dinheiro pra caramba. Peraí, percebe que eu ainda não falei praticamente de nada sobre embargo, nada sobre bloqueio, porque naquela época não existia nada disso. Estou falando do ano 2007, 2008, uma época onde os Estados Unidos nem olhavam para a Venezuela, nem falava sobre a Venezuela, porque não estava acontecendo nada que tenha relevância para eles. Ainda falta falar sobre um detalhe mais ali, que em 2008, 2007, 2009, 2010, até a morte do Hugo Chávez, Hugo Chávez se dedicou todo o ano a desapropriar empresas, a pegar e nacionalizar, estatizar as forças, muitas empresas, o que fazia também com que a situação piorasse, porque ia ter mais escassez, inclusive, de alimentos e de qualquer coisa. Então ninguém pode chegar nos comentários a falar, olha, tudo que está acontecendo lá na Venezuela é por culpa dos Estados Unidos, eu sei mais disso do que você. Porque eu sou brasileiro e porque, sei lá, eu vi na notícia. Não, cara, eu vivi lá, eu morei lá a minha vida inteira. Eu sei perfeitamente que tudo que aconteceu lá na Venezuela aconteceu muito antes dos Estados Unidos, pelo menos, olhar para a Venezuela. E na era do Maduro, em 2014, teve muitos protestos. Muitos. 2013 também teve protesto pra caramba, porque existia muita escassez. Muita fome, a gente estava morrendo de fome, cara, passando fome diariamente, sobrevivendo com uma refeição por dia, e os Estados Unidos ainda não olhavam para lá. Foi em 2015 que o Obama olhou para lá, para Venezuela, e falou pela primeira vez
sobre sanções. E essas sanções eram dirigidas diretamente a funcionários públicos da Venezuela, que tinham bens lá nos Estados Unidos, que tinham ativos financeiros, tinham empresas lá nos Estados Unidos, sim, no Império. Sim, os socialistas odeiam o Império, mas amam ele ao mesmo tempo, porque eles têm empresas lá. Esse socialista que você vê lá na Venezuela, que ele vive falando contra do capitalismo, pois é, eles têm empresas lá nos Estados Unidos. E eles foram embargados, todas essas propriedades que eles tinham lá. Estou falando de políticos, eu não estou falando do país inteiro. As sanções eram dirigidas, posso fazer até a lista completa de todos os políticos que foram sancionados em 2015 pelo Obama. Por que Obama tomou a decisão de fazer isso? Porque existia muita violação de direitos humanos lá na Venezuela por causa dos protestos que estavam acontecendo lá. Sim, eles passavam carros por cima das pessoas nos protestos. Aí os Estados Unidos viu, nossa, essas imagens estão dando a volta pelo mundo inteiro. Essas imagens davam a volta no mundo inteiro. Porque os protestos eram fortes demais. E era todos os santos dias. Tanto é que teve um recorde, inclusive mundial praticamente, de protestos. Que nunca se registrou tantos protestos num ano completo, que eu acho que foi 2014 ou 2015. Então era uma loucura lá. E Obama teve que tomar uma decisão, cara, vou ter que sancionar esses caras, porque, caralho, o que está acontecendo lá? Estão matando o povo? Olha, isso daí caiu como um anel no dedo do Maduro. Por quê? Porque com isso ele ia começar a falar muito mal dos Estados Unidos e a jogar a culpa de tudo que vinha acontecendo há muitos anos nos Estados Unidos, porque ele começou a falar sobre um bloqueio. Tá, então você está querendo dizer que nunca teve embargo lá na Venezuela? Que somente teve sanções? Ah, cara, assim não dá, mano. Como você pode falar tanta mentira num vídeo só? Peraí, calma aí. Lá na Venezuela teve sim um embargo de verdade, um embargo total, né? Só que isso veio acontecer em 2019. Em 2019, o Donald Trump, que era o presidente naquela época, decretou um embargo financeiro totalmente contra a Venezuela. A empresa PDVSA, as propriedades que tinha lá nos Estados Unidos, foi embargado tudo. Os Estados Unidos proibiu dos sócios comerciais dos Estados Unidos fazerem intercâmbios comerciais com a Venezuela. Isso foi em 2019. Também a Venezuela foi expulsa do sistema SWIFT. Então aqui é onde a gente tem que falar sobre um verdadeiro embargo. Então sim, galera, o verdadeiro embargo econômico que a Venezuela viveu foi em 2019. E em 2019 a Venezuela já estava na merda faz anos. Isso que fez foi tipo nada em si. Porque já a Venezuela estava na merda, muito afundado num poço. Em 2019 não tinha nada para comer, não tinha nada para fazer, não tinha trabalho, não tinha nada. O dinheiro não valia nada. Existia uma hiperinflação enorme. E eu morava aqui no Brasil já em 2019. Em 2017 foi quando eu vim para o Brasil, porque eu não aguentava tanta fome, tanta coisa lá. A partir de 2019 para cá, a economia da Venezuela foi até melhorando, inclusive. Sabe por quê? Porque Maduro começou a privatizar empresas e começou a liberar o controle de câmbio e aceitar a circulação do dólar. Vocês podem assistir meu vídeo anterior, onde eu falo tudo o que aconteceu em 2019, 2020 e 2021. Que foram os últimos 3 anos onde aconteceram muitas mudanças. Até em 2022, inclusive, está acontecendo muitas mudanças na política econômica da Venezuela. Porque o Maduro está aceitando que o socialismo fracassou. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido bem o que eu quis dizer com esse vídeo aqui. E olha, quando alguém fale para vocês que tudo é culpa dos Estados Unidos, do bloqueio, esse tipo de coisa, mostrem para eles esse vídeo que eu estou fazendo aqui. O que está acontecendo lá na Venezuela, o que tem acontecido lá na Venezuela é um genocídio. E quem tem que pagar por isso é o governo de lá. Até a próxima.